A Igreja Presbiteriana do Brasil apresenta Cada Dia. Olá, que bom ter você conosco nesse programa. O Cada Dia é uma realização da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigada por sua companhia. Se você tivesse de fazer uma avaliação da sua vida, como você se classificaria? Como santo ou pecador? Talvez você responda: eu não sou santo, mas nem pecador. Sou uma pessoa normal. Você conhece algum santo? Santos existem mesmo? O que eles ensinam? Será que eles estão entre as multidões e não conseguimos identificá-los? Segundo ensinamentos da Igreja Católica, existe um santo para cada dia do ano. O que faz com que uma pessoa seja considerada santa? Uma vida sem pecados ou que realiza milagres? Será possível sermos santos em meio a tantas mudanças nesse século? Queremos destacar e focalizar no programa de hoje a respeito da superficialidade de nossos dias, especialmente no que diz respeito ao termo santo e aqueles que são chamados santos. Geralmente, o santo é entendido como uma pessoa sem erros, sem mancha, sem algo que seja digno de reprovação. Há também a ideia que uma pessoa só pode ser considerada santa se ela realizou algum milagre reconhecido por uma autoridade papal e depois disso tenha recebido dele a canonização, ou seja, um tipo de nomeação que lhe dará o direito de ser venerado. É o caso, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá, uma freira que deixou um legado ao realizar sua obra social aqui na Terra, junto daqueles que necessitavam tanto de ajuda. Há também um outro entendimento que está geralmente arraigado na maioria das pessoas, ou seja, de que elas não são santas. Essa postura ou afirmação é feita por alguns no sentido de se apresentarem como pessoas falíveis, ou seja, sujeitas ao erro. Outras usam essa expressão para se justificar os seus próprios erros e para continuarem praticando os mesmos. Como entender o significado da palavra santo? Como uma pessoa pode ser santa e pecadora ao mesmo tempo? É possível viver nesta situação? Pecado e santidade podem coexistir? A palavra santo tem dois significados maiores. Ela, tanto no Velho Testamento, que é o Kadosh, quanto no Novo, que é Hagios, essas duas palavras, elas dão a ideia de alguém que está separado. Então, a santidade é alguém separado, por Deus, no caso. Agora, a santidade, no aspecto prático, ela tem dois momentos. Esse primeiro, quando tocado pela graça de Deus, a pessoa então tem uma mudança de vida. O Espírito Santo toca na vida dela e ela é separada por Deus. E ela é assim imediata. Mas existe um outro momento que é um processo, que é a santificação. Então, na verdade, nós somos santos, mas ainda não somos totalmente santos. Só seremos totalmente santos no rigor da palavra no céu. Os santos, pelo que se pode observar na Bíblia, a partir do chamado de Deus e de um relacionamento pessoal com Ele, não abrirão mão de sua fidelidade e lealdade a Ele. No Brasil, se fala dos santos, geralmente pessoas que serviram a Deus enquanto viveram, mas que só foram consideradas santas depois que morreram. Seria possível ser santos enquanto estamos vivos? Um dos santos que é mais citado no contexto religioso brasileiro é Pedro, ou como alguns preferem chamar, São Pedro. Jesus conheceu Pedro quando ele era ainda pecador e Jesus o chamou para segui-lo. Durante 3 anos, Pedro caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres, foi fortemente repreendido por Jesus e por ele corrigido e, por fim, recebeu dele a convocação para pastorear o rebanho de Jesus. O servo de Cristo, o apóstolo Pedro, que nos deixou 2 cartas, declara no Evangelho de Mateus que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
O consagrado Pedro nos ensina lições tremendas, que, sendo aprendidas, nos permitirão a viver a vida mais extraordinária e fascinante que existe, a vida com Cristo vivendo dentro de nós. Somos resgatados do nosso fútil procedimento mediante o precioso sangue de Cristo. Quem crer em Jesus não será de modo algum envergonhado. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. O apóstolo Pedro nos ensina mais. Para isso, basta você ler as suas cartas. Se você aceitar esse desafio, pelo menos 2 coisas acontecerão. Como se relacionar mais com Deus de forma integral? Falar e viver com amor, humildade, coerência e sabedoria em nossos dias. Santos e desconhecidos, queremos continuar com este tema com o reverendo Sérgio Lima depois do intervalo. Mas antes, eu quero te lembrar que você pode se tornar um parceiro na divulgação do Evangelho de Cristo. Seja um parceiro em missão. E para se tornar um parceiro em missão, você só precisa entrar no site www.ipb.org.br, clicar em IPB na TV e fazer o seu cadastro. Ou, se preferir, ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para 0800 119 105. Ligando, você diz que quer se tornar um parceiro em missão e você receberá gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações Cada Dia. Desde já, eu agradeço o seu apoio. Conforme eu já havia te dito, já nós estamos de volta. Após o intervalo, aqui estará o reverendo Sérgio Lima aguardando por você. Até lá! Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Olá, tudo bem com você? Eu tenho grande alegria em me encontrar contigo mais uma vez para pensarmos em um tema relevante para as nossas vidas. O tema hoje é Santos e Desconhecidos. Me permita começar com uma história vívida da necessidade da santificação. Houve um momento na história do povo de Deus que eles estavam preparados para chegar à Terra Prometida. A caminhada havia sido longa, os pais já haviam ficado pelo deserto, agora somente um rio para atravessar e o sul de Canaã estava ali, aos seus olhos. Quando será a passagem? Era o burburinho no acampamento. Mas um homem rompe esse burburinho, essa expectativa, este frisson, para falar uma coisa muito significativa. É Josué. E Josué usa a expressão santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Qual o conteúdo de uma mensagem como esta? Por que Josué propôs a santificação do povo de Deus? Porque para o que eles tinham de fazer, somente separados, protegidos, orientados pelo Senhor, poderiam desempenhar tal função. Quando Josué aponta para a santidade, ele está fazendo do povo de Deus um povo diferente em práticas. Ele está chamando o povo de Deus para um compromisso diferente do compromisso que os povos tinham. Então, a partir dessa ideia, nós começamos a compreender
como o Senhor quer que o seu povo seja santo. A palavra santo está esvaziada de sentido. Nos dias atuais, quando nós pensamos em santos, nós não pensamos em homens e mulheres que fazem as coisas certas. Nós pensamos em imagens. Nós pensamos em alguma coisa que os nossos olhos veem, em alguma parede, e que nos lembrem ou que nos remetam à ideia de grandes homens de Deus. E geralmente, esses homens que estão personificados através de imagens, através de pinturas, eles realmente o foram. Foram separados. Foram santificados. Foram comissionados. Mas, é isso que é ser santo? Ser santo é viver a experiência de ser personificado de alguma forma em alguma espécie de adoração? Bom, não foi assim nas Escrituras. Nunca foi assim nas Escrituras. O período apostólico consagrou aqueles homens, mas o que aqueles homens viveram foi a promessa de Jesus Cristo. A promessa de que se eles andassem no caminho proposto pelo Senhor, a promessa de que se eles compreendessem que eles faziam parte de um plano maior além das suas vidas, o Senhor Deus cumpriria o seu propósito e eles seriam a bênção que o mundo precisava. Assim os apóstolos trabalharam, santos e desconhecidos. Com o passar do tempo, o homem tornou ícone aquilo que os próprios apóstolos nunca almejaram. Nenhum dos apóstolos imaginava ser idolatrado um dia. A mãe de Jesus nunca imaginou ser idolatrada um dia. E muitos homens que serviram a causa do Senhor Jesus Cristo na terra nunca imaginaram ser idolatrados um dia. Diante de tudo isso, qual é o pensamento adequado para o conceito de santidade? O conceito de santidade passa pela ação do Espírito Santo em alguém. Santos são aqueles que, pela graça de Deus, pela misericórdia do Altíssimo, pelo poder da sua glória, são enchidos e sustentados com os pensamentos do Espírito de Deus. Quando eu digo isso, você começa a perceber que santo não é alguém que está em alguma plataforma. Santo é alguém que se movimenta e carrega consigo planos e ideias do Senhor Deus, do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Quando Deus, na sua graça e misericórdia, resolve santificar alguém, separar alguém para si, não é para a glória da pessoa, mas para a glória intacta sempre do Senhor Deus. Então, diante disso, eu deixo uma reflexão para você. Você já experimentou a santidade de Deus na sua vida? Se você quiser experimentar e conhecer a santidade de Deus, a primeira coisa que precisa acontecer é a despersonalização do eu. Os santos não são para a glória própria. Os santos glorificam ao Senhor Deus, servem ao Senhor Deus, se alegram nos planos do Senhor Deus e cumprem o seu propósito na terra. Que Deus te abençoe com a graça dos santos. Muito obrigada por estar conosco e dedicar um pouco do seu tempo a nós. O Cada Dia é um oferecimento da Igreja Presbiteriana do Brasil. E se você está passando por problemas ou dificuldades, conte conosco nas nossas orações. Mande um e-mail para orepormim@ipb.org.br com o seu pedido de oração e nós iremos orar em seu favor. E eu quero reforçar que o nosso programa tem sim chegado a milhares de lares no Brasil. E muitas pessoas como você têm sido alcançadas pelo amor de Deus. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Torne-se um parceiro em missão, colaborando financeiramente nesse importante projeto de evangelização.
Acesse nosso site www.ipb.org.br, clique em Seja um Parceiro em Missão, cadastre-se, imprima seu boleto e pague em qualquer banco ou ligue de segunda a sexta-feira para 0800 119 105. Fazendo seu cadastro ou ligando, você receberá gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do livreto de meditações cada dia, que contém uma meditação para cada dia do mês. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. Desejamos que Deus esteja com você e com a sua família e não se esqueça de nos acompanhar na próxima semana, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Um forte abraço e até lá! Cada dia, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.